Boa tarde. A nossa mesa 10, semana de estudos clássicos da Faculdade de Educação da USP. Meu nome é Kaique Reis, eu seria o monitor dessa mesa. Eu sou graduando da Faculdade de Educação da USP e hoje teremos a apresentação dos trabalhos do Rodrigo Lopes, que é doutorando em Letras Clássicas da USP, onde ele vai apresentar Lully Quinault, eu acredito que seja essa a pronúncia. Recepciona as metamorfoses de Ovídio na ópera francesa do século XVII, onde Luís XIV se torna Teseu. E Isso. teremos também Júlia Araújo Borges, doutoranda em literatura comparada da Faculdade Federal Fluminense, onde ela vai apresentar de Homero a Guimarães Rosa, uma análise das travessias. Eu agora vou dar a palavra ao Rodrigo Lopes, para ele começar a apresentação dele. Tá certo. Uma boa tarde a todos. Estou muito contente de participar dessa 17ª semana de estudos clássicos da Faculdade de Educação da USP, né, edição de 2023. E é uma oportunidade de fazermos muitas trocas, né, e trocarmos muitas informações e saber o que os colegas estão produzindo, pesquisando. Isso é muito bom. Então, para a gente também não se alongar, né, porque eu sei que existe um tempo para se fazer a comunicação, então eu vou ler o meu texto, que eu acredito ser mais fácil. Então, como o Kaique disse, né, a minha comunicação é: Lully e Quinault recepcionam as metamorfoses de Ovídio na ópera francesa do século XVII. Luís XIV se torna Teseu. A ópera Teseu, com libreto de Philippe Quinault e música de Jean-Baptiste Lully, estreou em 1675, no reinado de Luís XIV. Ela é uma das óperas compostas na época, e sua forma é chamada de tragédia em música ou tragédia lírica, e deve sua estrutura à tragédia clássica, baseada em modelos da antiguidade clássica e do teatro clássico francês do século XVII. O teatro clássico francês é herdeiro da tragédia clássica greco-latina, normalmente dividida em 5 atos, e cada um de seus atos se constituem em uma unidade orgânica, progredindo em relação à unidade anterior, sendo a última a mais importante. A tragédia em música normalmente possui a mesma estrutura, embora seja comum receber um prólogo, dedicado ao louvor do rei, ao mesmo tempo que faz referência ao tema da ópera. Seus enredos são chamados de intrigas galantes. Tanto na tragédia clássica como na tragédia em música, as personagens são nobres, da realeza, como reis, príncipes e generais, cujas intrigas repercutem no coletivo. Os interesses do Estado estão em jogo e se sobrepõem às vontades individuais. Na tragédia em música, o par amoroso sofre obstáculos impostos por figuras sobrenaturais antes de se unirem definitivamente e viverem seu amor. São confrontados por rivais ciumentos e vingativos, mas no final sempre vencem as dificuldades e conciliam glória e amor. Cerca de 1/3 da tragédia em música é composta por divertimentos, que são sessões entre um ato e outro, de dança, com uma abertura musical, com canções dramaticamente estáticas, com repetições de versos, justificando uma economia de palavras. O libreto de uma ópera não tem o mesmo tamanho do texto de uma tragédia. Os libretos de Quinault contêm menos palavras do que a versão das tragédias teatrais de Racine, por exemplo. A ópera enfrentou obstáculos para ser considerada uma arte superior, e para deixar de ser uma aberração para os defensores do classicismo, ganhou a alcunha de tragédia em música, sendo finalmente aceita por dialogar com as regras do que se acreditava ser as do teatro clássico, e inserida no sistema poético, graças ao modelo criado por Quinault e Lully, ganhando legitimidade, dignidade
e status de verdadeiro teatro clássico. A tragédia em música finalmente partilha, assim, do sistema poético clássico criado por Racine, com capacidade de movimentar as paixões humanas através das teorias imitativas e da verossimilhança. Quinault retirou o tema da ópera Teseu das Metamorfoses de Ovídio, adaptando-a ao gênero dramático da ópera, e manteve a antiga lenda dedicada ao jovem herói. Teseu reivindica sua sucessão no trono de Atenas e demonstra ser filho do rei Egeu, apresentando uma espada como sinal de reconhecimento. O prólogo é um pretexto para a glorificação de Luís XIV e suas vitórias. Foram evocadas a guerra contra a Holanda, as lutas lideradas pelas tropas francesas contra o inimigo holandês, e constituem a estrutura principal do primeiro ato. No prólogo, o cenário é o jardim e a fachada do Palácio de Versalhes, um coro de personagens alegóricos, amantes dos jogos e prazeres, com as representações dos prazeres da corte, reclamam a ausência prolongada de Luís XIV, que precisou deixar Versalhes para se concentrar na guerra contra a Holanda. Os amores, as graças, os divertimentos e os jogos estão desanimados porque querem prestar uma bela homenagem ao monarca. Vênus tenta, em vão, persuadi-los a permanecer no palácio, assegurando-lhes que a guerra não vai perturbar o lugar que o deus Marte defende. Trombetas anunciam a chegada do deus da guerra, que aparece em seu carro acompanhado de seu fiel Belone, e ordena que um banquete seja preparado no jardim em honra de Vênus e Amor, enquanto Belone continua a guerra contra os inimigos da França em seu lugar. Vênus critica Marte por desencadear contra Luís XIV todos os países vizinhos e requer rapidamente a paz. Marte responde que um novo Marte, referindo-se ao Rei Sol, fará com que a França saia vitoriosa da batalha. Vênus e Marte logo se juntam a Baco e Ceres, e o coro dos amores, graças, prazeres e jogos, e dão glórias ao rei Luís XIV. Nos 4 atos seguintes, a história é concentrada no caráter da deusa Medea, cujos poderes mágicos são pretextos para muitos efeitos espetaculares, como, por exemplo, voos de fantasmas e aparências de monstros e fúrias no Palácio de Versalhes. Ela tenta em vão distanciar Teseu de Egle, sua amada, para tentar se casar com ele, e para isso usa de todas as suas artimanhas e de pessoas para não deixar esse amor se concretizar. O reinado de Luís XIV usou de todos os recursos possíveis, principalmente os retóricos, nas artes e na ópera, para impulsionar sua imagem pública na imaginação coletiva. Na representação de sua figura estavam a ideologia, a propaganda e a manipulação da opinião pública, com o cuidado que se deve ter com esses conceitos para não se recair em anacronismo. Numa tentativa de persuasão que os ouvintes e observadores do século XVII percebiam, pois havia uma ênfase dada à retórica na educação das elites da época. As pinturas, os poemas, esculturas e óperas eram produtos do poder e da devoção de seus súditos, as quais, encomendadas para aumentar sua glória, lhe atribuíam uma magnificência impressionante para impor sua marca, impressão e respeito aos povos do mundo, além de demonstrar poder, riqueza e a grandeza do rei. As ideias do século XVII sobre a relação entre arte e poder demonstram que, de um lado, havia os escritores e compositores que procuravam conferir a imagem real de seu valor nominal, e, de outro, a descrição desses monumentos por estudiosos, que avaliavam o quanto essa representação servia como meio para instruir o povo sobre a figura do rei, com o objetivo e o incentivo de amá-lo e obedecê-lo. Versalhes serviu ao rei como um cenário para a ostentação de seu poder,
e até mesmo o acesso ao rei era controlado, e havia várias etapas a serem cumpridas até que os visitantes pudessem vê-lo pessoalmente. Assim como ocorria na Roma com o imperador Augusto, por exemplo, os retratos visuais ou literários do rei eram representações, imagens projetadas nos meios de comunicação para que fizessem parte da imaginação coletiva. Eram uma construção simbólica de sua autoridade, a ponto dele ser visto como uma figura sagrada. Os louvores a um rei eram homenagens prestadas ao seu papel, pois um Estado centralizado precisava de um símbolo de centralidade. Luís era encarado como um soberano sagrado, e sua corte era vista como um reflexo do cosmo. Esse era o sentido das muitas comparações entre o rei e Júpiter, Apolo e Sol, segundo o historiador Peter Burke. A construção da imagem de Luís XIV não significava que todas elas refletissem a verdade sobre ele, e com toda certeza não. E a sinceridade era menos cultivada do que os valores do decoro, considerados mais importantes. As contribuições para a glorificação do rei eram meras tentativas de persuasão. Não eram meras tentativas de persuasão, mas sim, observando-se o contexto da época, a de servirem para responder a uma demanda, a de alimentar a crença de uma imagem idealizada do rei e de suas virtudes frente ao país e à corte. A ópera francesa, com a recepção da antiguidade clássica em uma estrutura bem definida, dirá algo sobre Luís XIV para um público direcionado e possui a intenção de glorificar sua imagem, provocando efeitos de convencimento sobre seu poder. E a representação operística, como a ópera Teseu, baseada nas Metamorfoses de Ovídio, demonstrará direta e indiretamente os feitos e a imagem do rei. Os libretos de ópera deveriam dar considerável contribuição para a eficácia de sua imagem, uma vez que instruíam o espectador sobre o modo de interpretar sua realeza. Palavras, imagens, ações e música formavam esse todo no espetáculo da ópera. Os textos literários das músicas das óperas frequentemente incorporavam referências elogiosas aos feitos do rei, sobretudo nos prólogos. Todas essas representações e comparações com os modelos literários da antiguidade clássica geravam uma espécie de alegoria sobre a figura do rei, com o uso do estilo elevado e de uma riqueza de vocabulário próprias do orador, em que o louvor, como gênero epidítico da retórica, foi largamente aplicado na utilização de adjetivos atribuídos a Luís XIV. A ópera Teseu é um exemplo de como a ópera séria francesa do século XVII recepcionou as metamorfoses de Ovídio em suas produções, e como esse novo produto do classicismo francês serviu para elevar, louvar e glorificar a imagem de Luís XIV em seu reinado. A retórica foi um campo do cultivo do bom gosto e da elegância, como do cultivo do espírito, mas com a finalidade de louvar ao rei no século XVII francês. Então, esta é a minha comunicação, é um projeto de doutorado ainda em fase inicial, em que eu pesquiso a ópera séria francesa, composta por Jean-Baptiste Lully e libreto de Philippe Quinault, baseado nas metamorfoses de Ovídio. Né? O século XVII francês foi um século que procurou traduzir muitas obras clássicas, né, latinas e gregas, e a imagem de Ovídio ela é muito importante nesse reinado. Inclusive, a própria pessoa do Ovídio foi assim bastante pesquisada, vamos dizer assim, nessa época, e difundida com bastante interesse, até mesmo em associações com Luís XIV, enfim. É um período bastante curioso nesse sentido, sobre a figura de Ovídio. Então, as metamorfoses, que o tema, na verdade, né, nos usos dos mitos, implica na transformação,
Luís XIV, com o seu comitê, associa toda essa transformação ao seu reinado, em que ele mesmo, em seus escritos, diz que ele transformou a França, né, de tijolos num país feito de mármore, que na verdade é uma referência a essa transformação que também está nas Metamorfoses de Ovídio. Então eu termino aqui minha comunicação e agradeço a atenção de todos vocês, e qualquer pergunta, esclarecimento, dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo, pelo seu trabalho, por ter essa disponibilidade desse tempo para poder compartilhar o seu trabalho com a gente. Sobre perguntas, eu acho melhor deixar as perguntas para o final, né? Para que todos possamos ter um tempo, né, para poder apresentar os nossos trabalhos. Agora eu vou passar a palavra para Julia Araújo Borges, que ela é doutoranda em literatura comparada da Universidade Federal Fluminense, e ela vai apresentar o trabalho dela de Homero Guimarães Rosa, uma análise das travessias. É com você. Obrigada, boa tarde para todos. Eu queria compartilhar aqui uma apresentação, tudo bem? Bom, meu nome é Júlia Borges, boa tarde a todos. Bom, a escolha basicamente por esse tema, ela reflete o meu gosto, né, pelo próprio escritor, pelo Guimarães Rosa, e as incontáveis reflexões que ele faz da própria psique humana, né, em sua escrita. E, juntamente com isso, eu quis trazer, então, os estudos clássicos, que os estudos clássicos foram a minha linha de pesquisa no meu mestrado. Então, eu quis juntar essas duas temáticas. E a travessia que eu pretendo abordar se dá justamente no paralelo traçado entre os personagens de Ulisses, né, da Odisseia, e o personagem que não tem nome, que é o nosso pai, da Terceira Margem do Rio, do Guimarães. Então, o Homero, ele, em sua Odisseia, expõe a viagem de Ulisses, né, no seu regresso à casa, a Ítaca, né, a ilha de Ítaca, após a vitória grega na Guerra de Troia. E, numa outra travessia, o escritor brasileiro ele apresenta o deslocamento, né, desse seu personagem, o nosso pai, que se figura como pai sem nome, que sai do próprio lar com o objetivo de se encontrar, de alguma maneira, né? Então, o objetivo, então, é tentar desenvolver os deslocamentos entre esses dois personagens, com o intuito de esmiuçar as semelhanças que parecem acompanhar histórias tão distintas no tempo e no espaço, mas que realmente tem aí algumas semelhanças que a gente vai poder perceber. Então, seria interessante eu traçar fazer uma análise bem en passant, né, bem superficial um pouquinho de cada obra, né? Eu acredito que Homero não seja nenhuma novidade para todos vocês, mas ele vai muito além, né, do que se convencionou chamar aí de um poeta épico. Até porque logo de início surge a questão da questão homérica, né, que é formulada a partir dessa inquietação de quem é o autor, né? Se ele existiu mesmo, se não existiu. Enfim, talvez seja uma pergunta um pouco sem resposta, mas o que importa é o modo de narrar, né, que ressalta essas questões humanísticas subjacentes aos textos, né? O Homero ele evidencia, de alguma maneira, em lugar de acontecimentos como a Guerra de Troia, a cólera de Aquiles, ou no pós-guerra, as próprias angústias de Ulisses, né? Então, o autor ele torna na Ilíada a guerra de Ítaca, a guerra de Troia, perdão, como palco, né, para as verdadeiras narrativas que ele deseja contar, e na Odisseia o palco já passa a ser outro, né, passa a ser o próprio mar. Só um adendo quando muitas vezes eu vou falar Odisseu e às vezes Ulisses, Odisseu são duas raízes etimológicas totalmente diferentes, tanto Odisseu quanto Ulisses, mas são o mesmo personagem. O Odisseu é aquele que é irado, é colérico, né? Um homem cujas emoções dominam, né? E apesar dele ser um cara muito racional e astuto, a gente tem que pensar que somos seres complexos, né? E que se havia um lado lúcido e sábio, em Odisseu também havia o lado mais passional. E Ulisses tem a raiz latina, é aquele que foi ferido na coxa.
ele tem uma marca de uma batalha com um javali. E se a gente parar para pensar, a coxa é a parte do corpo humano que concentra a maior parte da carne, né, da matéria. E, então, a Odisseia aqui é a volta para a verdadeira identidade espiritual, e tendo que se subordinar tudo que existe dentro dele para esse fim. Então, a Odisseia é dividida em 3 partes, mas eu vou me focar entre a segunda e a terceira, já que a narrativa inicial ela trata basicamente do Telêmaco, que é o filho do Ulisses, né? E os jovens e os pretendentes da mãe, né? Com a presença dos pretendentes da mãe, e querendo expulsar, mas não podendo expulsar, porque na lei grega determinava que a viúva rainha deveria escolher um esposo. Essa basicamente é a primeira parte. A segunda parte da Odisseia apresenta Ulisses já na ilha de Calipso, né? Após, então, a guerra de Troia, e a chegada de Hermes, que é o mensageiro dos deuses, com ordem de Zeus para sua libertação. Então, Ulisses ele constrói um barco, parte, naufraga e é recolhido aí do mar pelos faécios, que ouvem o relato aí da sua aventura. E a última parte aborda a chegada, propriamente dita, de Ulisses a Ítaca, né? E todo o contexto que isso vai implicar. Então, em retorno, então, à sua cidade, Ulisses ele agora se confronta com novas batalhas, né, a caminho de casa, né? Se os companheiros antes da guerra já se encontravam em casa, até porque a guerra já tinha acabado já há 10 anos, o herói grego ainda permanecia na luta com os deuses, muitas vezes, até com o mesmo próprio Poseidon, deuses e humanos, aí para o seu retorno à sua cidade, a Ítaca. Na terceira margem, se por uma questão de afastamento temporal pouco sabe acerca, então, do Homero, né, o mesmo não ocorre, então, com Guimarães Rosa, o escritor mineiro aí que, com certeza, é conhecido de todos, também era diplomata e fazia muito da língua portuguesa seu instrumento particular, né, de trabalho e diversão. E foi através dela que deu vida a personagens históricos e histórias marcantes, como uma das célebres, que é o próprio Grande Sertão Veredas, que nesse romance o mar é outro, né? Então, de ferramenta, de motivo, de meio, artifício, agora ele vira propósito, né? Vira meta, água, né? E o sertão é mar de terra, né? Mar que endurece pela vida. E o personagem principal, ao menos um dos principais, Riobaldo, carrega o nome das águas, né? Que bebe de todos os rios, que dá ao romance. Então, alguns anos depois, o mesmo autor, então, de Riobaldo e de Adorim, apresenta ao público a terceira margem do rio, que eu vou tratar aqui, tornando a matéria abstrata o foco total dessa escrita, né? Esse conto está inserido no livro Pequenas Histórias e procura levar o leitor a reconhecer o verdadeiro sentido dessa travessia, né? Do conhecimento, do encontro do ser humano com ele próprio, deixando de lado um pouquinho, ou ao menos por um momento, o destino final, a margem concreta, né? Então, desde o título, o leitor ele já se depara com um insólito da obra rosiana, né? Que vem a ser a terceira margem do rio. A expressão provoca um certo despertar, né, para o mundo do inconsciente, do abstrato. A terceira margem é aquilo que não se vê, que não se toca, que não se conhece. O pai, né, o nosso pai, como é colocado pelo Guimarães, ao ir, então, à procura dessa terceira margem do rio, busca o desconhecido dentro dele mesmo, né? O isolamento é a única maneira encontrada para procurar entender os mistérios da alma, o incompreensível da vida, a estranha história do homem que abandona toda a sua família para viver em uma canoa e nunca mais sair dela, né? É o argumento exemplar usado pelo autor para discorrer, então, sobre o medo do desconhecido. Bom, agora, dadas as apresentações iniciais, né, das duas obras, vou adentrar um pouquinho mais especificamente a questão proposta dessa travessia, desses deslocamentos de cada personagem. Bom, se a gente pensar no Ulisses, é um Ulisses jovem que deixa a sua cidade, que deixa o seu lar, né, que deixa a esposa, que deixa o filho e segue em busca do seu destino. Um destino que vai muito além dos seus próprios interesses, né, ou projeções. A partida, ela não é individual, porque o motivo pelo qual faz com que Ulisses saia de Ítaca não é por conta dele.
se a gente pensar bem, é de uma guerra que ele faz parte, né? Não há interesse pessoal. Então, ele segue um ideal de preservação da nação, de seus princípios e códigos como cidadão. Então, essa travessia ela é coletiva. E entre a partida e o retorno do herói, ocorre a abdicação dessa sua personalidade, né? A abdicação da psique infantil, do eu o tempo inteiro, né? Retornando, então, de certa forma, como um adulto responsável, que realizou algo além do nível normal de experiência humana, né? E a jornada de Ulisses, ainda que por um motivo extrínseco, ou seja, não partiu dele, constitui a própria evolução. De alguma maneira, ele evoluiu com aquilo dali. E a própria transformação do personagem. Mas o seu retorno é que vai definir, né, ele enquanto homem persistente e capaz de resistir ao sofrimento. Esse retorno aí de 10 anos até chegar a Ítaca. De alguma maneira, a ida é através do cidadão Ulisses, e o retorno se constitui pelo homem, Ulisses, né? E ao sair de uma margem a outra, ele enfrenta no mar as batalhas que também enfrentou no território inimigo, só que dessa vez, no regresso, são poucos os companheiros de batalha, né, que sobram, e a solidão é gigante, é a que acompanha ele mesmo, né? E mesmo tão astuto e grande criador aí do próprio cavalo de Troia, né? E ele, com certeza, foi um dos grandes motivadores da vitória grega. O Ulisses, mesmo assim, encontrava-se diante de batalhas constantes que o impediam de voltar à cidade, à ilha de Ítaca, né? E batalhas, como eu havia dito no início, até mesmo com o próprio Poseidon. E por esse lar, e por essa outra margem, é por esse lugar que Ulisses vive a sua odisseia, né? É por esse retorno ao lar. Então, sua luta ao retorno se configura na luta ao seu local de identificação, ao seu local de pertença no mundo. Então, Ulisses agora encontra-se no não lugar, um espaço de passagem, né? Incapaz de dar forma a qualquer identidade, um espaço de não reconhecimento do indivíduo que nele se encontra, né? Ele está num espaço de trânsito, não de destino. Então, se a clareza existe no motivador que leva Ulisses ao mar, ao deslocamento, já o personagem Nosso Pai, do Guimarães Rosa, pouco ou quase nada revela o porquê do seu adeus. Ele, na história, ele era um homem, pai, cumpridor de suas tarefas e vivia, só vivia, sem propósito, sem desígnio, sem nenhum projeto, nem intento, nem para o mundo, nem para ele. Ele basicamente sobrevivia. O pai permanece no rio, remando de um lado para o outro, mas sem aportar em nenhuma das duas margens. Nenhuma resposta foi encontrada para essa decisão do homem. A família fica conjectura por um tempo, o motivo pelo qual ele abandona tudo, né? Se por doença, por promessa, ou mesmo loucura. Mas também, depois de um tempo, para até de conjecturar. E o único que permanece ali, de alguma maneira, é o filho, né? O filho do nosso pai, e refém do exílio do próprio pai, fica ali, aguardando o pai, o retorno. Ulisses, ele busca o lugar. O nosso pai encontra o não lugar para si. Esses conflitos existenciais passam inevitavelmente nas duas histórias, nas questões sobre espaço e lugares. São histórias que parecem se cruzar, porque é deslocamento, é exílio, é a água como espaço de suspensão, é a nau, o barco, a canoa como espaços permanentes em um espaço impermanente, é a terra ignota, né? O enigma, a dor difusa. Então, a resposta para a condição do distanciamento do personagem Rosiano, por exemplo, parece ser muito mais difícil e complexa a aventura uliciana. O pensamento deve ir além do espaço físico, há de se adentrar, então, nas circunstâncias que a própria consciência do indivíduo faz aprofundar. É possível que alguém se sinta em exílio sem necessariamente estar exilado, sem estar concretamente em estado de exílio, né? Ou ainda o contrário, é possível ser um exilado em concreto, sem, contudo, sentir-se, né, nesse estado de exílio. É interessante a gente pensar que o contraponto ao exilado se encontra na condição de cidadão.
E o tamanho, o distanciamento entre os dois personagens trabalhados, ele configura também um afastamento nas questões dessa questão de cidadania e nacionalidade, né? Em Rosa, em Maranhão Rosa, a configuração para o entendimento de exílio barra nação, aí, entende-se, não pode ser percebida dentro de uma conceitualização de um grupo de pessoas ou habitantes que compartilham de uma mesma origem étnica, ou de um mesmo idioma, ou de costumes, né? Não é dentro desse panorama que a história se constrói. O ambiente na terceira margem do rio, ele se caracteriza mais de uma maneira privada, que a história se constrói um panorama um pouco mais privado, mais íntimo, particular, né? O conceito de nação, ele se rompe um pouco e acaba adquirindo um novo aspecto. O lar e a família são agora referência a esse tal grupo de habitantes que compartilham esse mesmo espaço. Então, o mar, com todo o desejo inflamado de risco, mas possuidor de uma obscuridade quase que passional, essa eterna deslocação entre a vida e a morte, desliza na abundância de uma água que não é dominada por nenhum dos personagens, né? Essa água, ela é totalmente um espaço, um não espaço para ambos os personagens. Então, ambos sobre a água, ambos em busca de algo, mas imersos em realidades um pouco diferentes, né? Se o mundo moderno do pai busca a fuga para o encontro de si, o mundo grego clássico do Ulisses vai ao encontro do outro, para o entendimento do seu próprio eu, né? Inverso ao pensamento de Narciso. O herói grego, ele sente a necessidade de outra pessoa para fazer valer a sua existência. Se o pai nega o convívio com o outro, Ulisses busca e afirma, mas independentemente de seus posicionamentos, é fato que o conceito de alteridade está presente na vivência, né, de todo o deslocado, seja na eterna presença ou na eterna ausência. E é interessante tratar sobre essa questão, que os personagens, eles partem para experiências que envolvem o autorreconhecimento, o autoentendimento, né? E nesse percurso, o sujeito irá, consequentemente, confrontar-se com o outro, aquele que é tudo o que eu não sou, né? O diferente, o estranho, o não eu. E muitas vezes, esse diferente, ele causa perturbações, né? Que a existência se interpõe entre o que eu sou e coloca em questão a legitimidade desse eu. É provável que tenha sido a não aceitação ao outro que fez justamente esse pai rosiano aí assumir uma postura mais rígida de negação das diferenças e até mesmo tentar reprimir por meio do silêncio, das atitudes austeras e da consequente fuga, então, desse espaço familiar. A não aceitação do outro, nesse caso, não termina em conflito, né? Não termina em guerra ou opressão, mas justamente em negação e distanciamento. No ambiente doméstico, na primeira margem do rio, encontra-se a mesmice, né? Os sujeitos que se assemelham todos e refletem um no outro como uma imensa sala de espelhos. Né? Se a gente pensar bem, o leitor que se fixou na primeira margem espera exatamente isso de todos os outros, que permaneçam fixos, que não esbocem nenhuma tentativa de ruptura daquilo, né? Que ajam sempre como se não houvesse uma segunda margem. E o que surpreende no conto é justamente que, dentre todos os sujeitos, né, que são apresentados, o pai seria talvez o menos provável em busca dessa outra margem, né? Ele parecia aceitar aquela condição, mas é justamente esse posicionamento de reclusão em si que impulsiona a ir de encontro ao desconhecido, né? E ao partir, de alguma maneira, a família acaba se calando, né? A mãe e os outros filhos privam-se do discurso do pai, né? E fato é que essa alteridade, ela não é possível de ser encarada nas limitações do discurso, já que a linguagem é o que une, mas também é o que separa. E a todo tempo o personagem rosiano negava ou tentava anular essa alteridade, impondo-se justamente a mudez, estabelecendo normas, estabelecendo padrões para que fosse aceito num grupo. Mas o eu, de alguma forma ou de outra, tende-se a mostrar quando o outro existe, né? E nessa relação dialética
é que surge a fuga do pai. E a sua atitude, ela causa, de certa forma, espanto em toda a comunidade, né? As pessoas evitam comentários sobre perante a família dele, mas a família também, por sua vez, se utiliza do silêncio diante da situação de fuga do pai. Fazendo, então, voltando para o paralelo sobre a questão da hospitalidade, é possível considerar que nenhuma posição política do outro seja mais exterior e vulnerável que a condição do estrangeiro. A hospitalidade é essencialmente importante na Odisseia, por exemplo, já que a história mostra Ulisses como hóspede em vários lugares, né? Nesses 10 anos navegando, ele passa em vários lugares, e ele interage com seus hospedeiros, né, em cada uma das terras visitadas, além da recepção mais aguardada, que foi, então, na sua própria cidade. E será justamente em Ítaca, né, que ele era o rei, que o guerreiro, advertido pela deusa Atena, simula ser um mendigo. Então, ao invés dele ir diretamente ao palácio, ele procura antes um dos seus escravos, né? E no canto 14, o Odisseu ele se aproxima da cabana, né, do porqueiro, como um mendigo, e os cães vão atacá-lo. E esse porqueiro, o Eumeu, salva-o desses animais e conduz para dentro da cabana, convidando a entrar, a comer, enquanto aí lamenta sua própria má sorte e a do seu patrão. Ele não reconhece Ulisses, ele está achando que é um mendigo. Além dessa hospitalidade ser uma obrigação que Zeus impõe aos mortais, né? Aquele mendigo, ou seja, o próprio Ulisses, ele desperta de alguma maneira uma condolência do porqueiro. E é interessante pensar que a questão da hospitalidade de Homero, ela não pode ser colocada como apenas a recepção do estrangeiro, mas também o discurso do hóspede pelo anfitrião, como parte aí constituinte desse tipo de cena típica, né? Além de receber o estrangeiro, oferecer abrigo, lugar de honra na casa, alimento e ajuda para continuar, então, a jornada, o hospedeiro também recepciona o discurso de seu hóspede. E ao perguntar o seu nome, a sua origem, as circunstâncias de como ele chegou até ali, né? Ele quer ouvir aquele hóspede. E Ulisses, ele é possuidor total dessa forte inteligência, né? E busca adaptar o seu discurso ao ouvinte. Então, na esperança desse ser tocado por uma emoção, de conseguir o que se espera. Então, ele estuda com quem ele vai falar, e estuda aquele discurso para poder convencer, né? Tanto é assim que a história que o guerreiro conta ao hospedeiro é bastante similar à história de vida do próprio porqueiro. Ele usa a história de vida do porqueiro para poder, né, despertar uma simpatia do porqueiro. Então, aqui é possível trazer à tona as questões da linguagem e alteridade, né? Perceber que o uso da eloquência se torna ferramenta no convívio, né, com o outro. O deslocamento, ele pode ser físico, pode ser psíquico, pode ser espiritual. Então, esse deslocar-se pressupõe rompimento, né? Romper-se com outro, com um padrão, um conceito, ou com o próprio eu, né? Nesse processo, muitas vezes solitário, você carrega um pouquinho do mundo, né? E deixa um pouquinho de si ao penetrar e adentrar os espaços, ideias, lugares e não lugares que vão se mostrando aí ao longo do percurso. Do outro lado dessa travessia está a margem certa, a margem concreta, acabada em si, território conhecido, né? E ao longo do mar, o rio, a água, o fluido incerto, a terceira margem que se configura de forma patente e inenarrável. É ali que os personagens fazem morada, em naus, em barcos, canoas. Constrói, então, no sentido tátil, a única ferramenta de conforto e proteção diante da vastidão que os aguardam. São estrangeiros no mundo do outro, são estrangeiros no mar, e muitas vezes são estrangeiros no próprio lar, que é o caso do nosso pai. Então, é mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês.